seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafaela Portugal e por aqui eu compartilho um pouco do meu processo de despertar, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. O assunto de hoje é um dos meus queridinhos, porque sem dúvida essa é uma das minhas maiores conquistas nesse processo. Eu sempre fui uma pessoa que eu falava assim, eu tenho insônia, né? Eu sempre sofri com insônia, eu tinha muita dificuldade para dormir. Ou quando dormia, as noites de sono não eram de qualidade, né? Eu acordava de noite, eu acordava cansada, demorava a pegar no sono, todo aquele processo que, se você tem insônia, você sabe muito bem como que é agoniante, principalmente se você começa a olhar o tempo que você já tá ali acordado. Você não consegue dormir, e aí você pensa na hora que você vai acordar, você tem que acordar amanhã no outro dia, você vai fazer aquele tipo de conta. É terrível. E eu sempre falava assim, eu tenho insônia, eu sofro com insônia, eu tenho insônia. Como se fosse uma causa para um problema. Mas hoje eu percebo que a insônia, por si só, ela é o sintoma. Pelo menos no meu caso, a insônia era um resultado de um estilo de vida totalmente desajustado com as necessidades do meu corpo. Eu costumo dizer que eu vivi uma vida completamente inconsciente em todos os sentidos. Eu estava totalmente desajustada e isso se refletia na hora do sono. E aí é um ciclo, né? Porque aí também não dorme bem, as outras áreas, o seu dia acaba sendo prejudicado, o seu rendimento cai em todo o resto e você vai se perpetuando nessa realidade. Quando eu digo que o meu estilo de vida não era legal, eu falo do sedentarismo. Eu odiava escuro, penumbra, então ia dando de noitinha, já ligava todas as luzes brancas, então a gente vivia naquele ambiente completamente branco e com muitas telas, né? Televisão ligada em tudo quanto é quarto, celular, muito celular, na época computador também, né? Tô falando de alguns anos atrás. Eu não respeitava os horários, né? Então dia, noite, eu usava a noite, a minha noite era muito produtiva, então eu estudava muito de noite até muito tarde, trabalhava de noite até muito tarde, assistia TV, eu ia dormir assistindo TV, então eu lembro que eu programava a televisão para ela desligar. Olha que interessante. Eu tinha que programar a televisão para ela desligar coisa de tipo assim, 1 hora, porque meia hora era pouco. Em meia hora que eu ia dormir, eu não conseguia pegar no sono em meia hora deitada. Tinha vezes que eu esquecia de programar e eu deixava a TV ligada a noite toda e essas eram as piores noites, porque você acorda, parece que seu cérebro tá fazendo assim, zzz, porque a gente sente essa vibração da TV ligada, é terrível, não durmo com a TV ligada. E eu tomava muito café também. Eu nunca fui uma pessoa que eu tomei café assim o dia inteiro, sabe? Essas pessoas que andam com uma garrafa de café e vão tomando aos montes, como se estivesse tomando água. Nunca fui essa pessoa, eu sempre tomei café de manhã, né? No café da manhã e de tarde. Eu amo, né? Até hoje tomar café de tarde. Só que eu tomava muitas vezes de tarde e até muito tarde. E se você acha que pra você essa regra não se aplica, fica comigo até o final, porque eu também era essa pessoa. Segura. Então assim, eu vivia com um ciclo circadiano totalmente desajustado. E o ciclo circadiano é esse ritmo natural do nosso corpo que envolve, sim, dormir durante o período noturno. Rafa, mas escurece 6 horas. Sim, dormir ou minimamente se recolher durante esse período noturno e acordar, despertar e viver durante o sol. Rafa, mas o sol nasce às 5 da manhã. Sim, eu não tô dizendo que você precisa seguir esses horários, é óbvio que não, cada um tem um estilo de vida, mas esse é o natural. O nosso corpo, ele precisa do sono durante a noite. Dormir, tá, a gente tem que dormir 7, 8 horas por noite. Dormir 7, 8 horas das 10 às 6 da manhã é totalmente diferente se você for pegar no sono às 6 da manhã e acordar, sei lá, depois do meio-dia. É a primeira vez que me falaram sobre o ciclo circadiano, foi uma amiga minha médica, que ela é totalmente dessa vibe do natural. Eu achei aquilo um absurdo, porque eu era essa pessoa. Nossa, eu não consigo dormir cedo, imagina. Eu vou começar a pensar em dormir 11, meia-noite, olha lá, até mais. Eu não consigo acordar cedo, imagina, eu vou acordar às 5 horas da manhã, que absurdo. Como assim? Achei absurdo, eu nem quis saber sobre isso. Mas aos poucos eu fui implementando alguns hábitos saudáveis na minha vida de forma muito natural. E quando eu vi, eu estava vivendo dessa forma e já colhendo os resultados, que no meu caso é dormir boas noites de sono. Quais medidas eu tomei para regular o sono? A primeira delas é respeitar o período noturno. Vai chegando à noite, vai se organizando para começar a se desligar, a se recolher. Se for fazer alguma atividade que não seja uma atividade que te exija muito intelectualmente, né? Essa para você ficar atento, porque a atenção te desperta.
E sobretudo luzes. Primeiro, luzes brancas em casa. A grande maioria das luzes são amarelas e de noite, quando eu preciso ligar, eu ligo luzes amarelas e de preferência luzes que não sejam diretas, sabe? Então aqui em casa, por exemplo, eu moro num apartamento bem pequeno. E aí eu consigo ligar uma única luz amarela de noite. E essa luz já ilumina todos os ambientes ali que eu preciso. Pra quem não tem esse costume é muito estranho, porque a minha casa de noite ela é realmente escura. Eu faço as coisas no escuro. Eu tomo banho no escuro, se precisar cozinhar, eu cozinho no escuro. É claro que não é no breu, né, gente, que eu não consigo nem enxergar, mas só com essa luz de lado, assim, eu esqueci o nome. Minha mãe, por exemplo, ela acha um absurdo. Ela fica assim, como assim, liga essa luz, pelo amor de Deus, essa casa tá um breu. Mas pra mim já é o natural. E é impressionante. Se eu não faço isso, se eu fico uma luzinha que acaba acendendo, aquilo ali já me desperta no mesmo segundo. Começa a observar, começa a se escutar. Eu falo muito sobre levar uma vida consciente. E a vida consciente, ela tem a ver com essa auto-observação em todos os momentos do seu dia. Então tem a ver com observar o que você vive, tudo aquilo a qual você é exposto. Observa como você se sente, observa as reações do seu corpo, as suas sensações, as suas emoções. E aí com isso a gente vai começando a testar e entender quais são os resultados daquelas pequenas ações que a gente está tomando no dia a dia. Outra coisa que eu vejo que pouca gente fala a respeito desse tema é sobre organização do ambiente. Estar em um ambiente organizado também é valorizar o seu quarto ali, o ambiente que você dorme, que você se recolhe, trazendo essa paz para o seu ambiente. Tudo aquilo que está fora reflete no que está dentro, da mesma forma que o que está dentro reflete no que está fora. De modo que ambientes desorganizados muitas vezes revelam mentes desorganizadas. E a mesma coisa o contrário, quando a sua mente está muito agitada, quando você organiza o ambiente à sua volta, você começa a trabalhar essa paz interior. Isso é uma coisa que eu observo também que mudou de antes. Eu costumava ser muito bagunceira. O meu quarto vira e mexe, estava aquela bagunça. Roupa da semana inteira em cima da bancada, coisas da faculdade, calçados que eu usei assim pelo ambiente. Então eu costumava viver num ambiente realmente muito bagunçado. E isso traz ansiedade e a ansiedade atrapalha o sono. Fora aquelas dicas mais clássicas, né? Hoje eu faço atividade física regularmente, então eu sou uma pessoa ativa. Comer mais cedo. Quanto antes eu busco fazer refeições, eu percebo que melhor é a minha noite de sono. Então, hoje em dia, eu gosto de jantar, por exemplo, 6 horas, 7 horas no máximo. Não é que isso vai te evitar de dormir, muitas vezes você vai pegar no sono, mas provavelmente esse sono não vai ser um sono de qualidade. Então, você não vai acordar revigorada e, enfim, vai gerando aquele ciclo. E usar menos celular também. Eu tenho usado menos celular de noite e sempre com pouquíssima luminosidade. Então, eu abaixo a luzinha até o final, a tela do celular, né? E coloco também aquela proteção para conforto ocular, sabe? Aqueles filtros que deixam a tela mais amarela. E pra mim, o mais difícil de todos eles e o mais estranho, pra mim é estranho, e rotineiramente falando, não tomar café de tarde. Por alguns motivos ultimamente, principalmente porque eu fui trocando o horário das minhas refeições, passado aquele horáriozinho ali que dá aquela vontade de tomar café, já começa a me dar uma fome de janta mesmo, né? Como eu falei, eu tenho jantado mais cedo, e aí eu priorizo, falo, não vou comer agora e vou deixar pra jantar de uma vez. E nesse processo eu fui deixando de tomar café de tarde, pelo menos com a frequência com a qual eu tomava antes. E até então isso pra mim nem era uma questão, tava tudo certo. Até que teve um ou dois dias, que eu resolvi tomar uma xicrinha de café de tarde. Ali por volta de 3, 4 horas, ou seja, nem é tarde. Mas eu resolvi tomar. E foi impressionante a mudança que eu senti na hora de pegar no sono. Nos dias que eu tomei café, eu tava com sono, mas o sono não veio ali de forma imediata, sabe? Aquela coisa de você apagar. Porque até então, agora, né, que eu regulei o meu sono, eu tenho me tornado aquela pessoa, gente, que deita na cama e não dá um minuto já apagou, já acabou, já tô em sono profundo. Eu sempre sonhei em ser essa pessoa, eu nunca consegui ser. E nos dias que eu tomei café, eu meio que me tornei de novo essa pessoa. E foi impressionante ver a diferença. Então, por isso eu digo, às vezes a gente acha que não, pra mim não se aplica, eu durmo bem mesmo tomando um cafezinho, mas talvez o que te faltou foi o contraste. Foi fazer a experiência para ter o comparativo. Então hoje eu estou me organizando
pra não tomar café de tarde e tô até pra comprar um café descafeinado, porque se der aquela vontadezinha de tomar café, eu pelo menos não tenho esse problema. Tenho lido de noite também e eu percebo que isso ajuda a pegar no sono também. Fora isso, coisas que eu ainda não consigo fazer, que eu sei que são coisas que dizem por aí que é muito importante, mas que eu não faço. Eu durmo com o celular. Eu não sou a pessoa que deixa o celular fora do quarto, ou então, não vou pra cama. Não, eu vou pra cama com o celular, eu rolo o feed antes de dormir. Eu durmo com o celular porque eu ainda tenho esse costume de dormir com alguma coisa falando. Antes era a TV, né? Hoje em dia eu ponho um videozinho no YouTube. Então isso é uma coisa que eu ainda não consegui fazer. Vamos ver se quando eu conseguir tirar 100% eu vou ver que vai melhorar ainda mais as noites de sono. Uma coisa que sempre falam muito, né, quando esse assunto é trazido à tona, quando esse assunto é discutido, porque tem que dormir de noite, tem que acordar, sei lá, às 5 da manhã, tem que dormir às 6. Quando a gente fala assim, gente, mas isso é fora da nossa realidade, né? Eu não consigo fazer isso. Eu tenho muitos compromissos, a minha agenda, eu não consigo dormir cedo, então eu não consigo acordar cedo, às vezes eu trabalho de noite. E aí, gente, aqui entra uma questão de discernimento, né? Que entra uma questão de sabedoria com a sua própria vida. Porque, obviamente, na realidade que a gente vive, vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ter que priorizar. Tem gente que tá passando pela fase de priorizar noites de sono, tem gente que já tá passando pela fase de construir alguma coisa que realmente vai precisar se dedicar a isso em horários que não seriam os ideais. O que é a sua prioridade nesse momento? E a partir das suas prioridades, fazer as suas escolhas. Então, o ideal seria que todo mundo vivesse assim? Talvez fosse, não sei. Estou dizendo como eu tenho vivido e como tem melhorado para mim. Mas dizer que todo mundo deveria viver assim, não sei também. É uma questão de escolha de vida, certo? Mas se você sofre de insônia, se você está passando por esse problema, comece a testar. E aos poucos, né, como eu disse, não precisa fazer um tratamento de choque se esse não for o caso para você. Mas aos poucos, vai tirando essas coisas que atrapalham o seu sono. Comece a testar, porque não tem nada mais revigorante do que você dormir bem, despertar na hora certa, naturalmente, sem precisar de despertador. E tudo isso tem a ver com um ciclo de sono regulado e com uma rotina agradável. Se esse conteúdo te ajudou, não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal para receber os nossos próximos conteúdos, ativar o sininho para você ser avisada. Também deixa um comentário aqui embaixo e envia para alguém que você sabe que está passando por alguma dessas questões de insônia, que quem sabe esse vídeo também ajuda essa pessoa querida. Certo? Gratidão por estar aqui, um beijo para você e até a próxima.